Vamos lá, galera! Mais uma aulinha importante aí. Eu diria até mais, eu diria muito importante para alavancar e melhorar aí os seus resultados. Que a gente falar da psicologia, do comportamento, né? E a psicologia por trás de um trader vencedor. Existe essa psicologia, existe esse comportamento específico comum a traders vencedores? Eu não diria que é um padrão, né, que todo mundo segue o mesmo modelo, até porque no mercado financeiro não tem receita de bolo nenhuma. Então, não vai ter uma receita de bolo que eu vá apresentar aqui para vocês que vai fazer com que todo mundo siga e todo mundo tenha sucesso nos seus comportamentos. Mas existem modelos, existem comportamentos, existem hábitos, existem alguns tipos de rotinas que elas tendem a te levar ao sucesso. E não são coisas específicas, únicas e estritamente do mercado financeiro, como eu sempre falo com vocês, né? Como é no trade, é na vida. Então, aquilo que funciona na vida de vocês vai funcionar no trade, e aquilo que funciona no trade também tende a funcionar na vida. Não são pessoas diferentes. Ninguém chega à frente do gráfico, à frente da tela e bota a capa de super-herói e acha que vai agora se comportar de uma maneira diferente, por isso vai ter resultado no mercado. Não, se você é uma pessoa indisciplinada fora do mercado, você tende a ser uma pessoa indisciplinada à frente da tela. É a mesma pessoa. Se você é uma pessoa que tem péssimos comportamentos fora do mercado, você vai sentar à frente do gráfico e vai ter péssimos comportamentos. Então, o primeiro passo para você ter um comportamento melhor, né, dentro do mercado financeiro é que você comece com os seus comportamentos fora do mercado. Isso é fundamental. Então vamos lá falar aí da psicologia atrás de um trader vencedor. Eu sempre digo e sempre vou repetir que, na minha opinião, e não é algo que é só na minha opinião, 80% do trading é mental. E por que eu sempre falo isso e repito e vou repetir aos quatro cantos, né? Porque não importa a estratégia, você pode ter ali a melhor técnica do mundo, se você não é uma pessoa disciplinada que tem um comportamento alinhado com aquilo que você está tecnicamente, estrategicamente preparado para fazer, você não vai fazer, você vai entrar em trade fora do operacional, você vai deixar a ansiedade falar mais alto e ou entra antes ou sai depois, ou entra antes, né, e sai antes da operação, ou não entra porque está com medo. Então a estratégia pode ser a mais perfeita do mundo, se você não tiver com o mental alinhado, com o comportamento alinhado, de nada adianta. E uma outra coisa que eu sempre digo também, não importa o seu GR, você tem o GR perfeito ali, alinhado com a probabilidade da sua estratégia, da sua técnica, mas se seu comportamento, meu amigo, minha amiga, não está alinhado, se o trading, se o mental, né, não está ali preparado para o trading, não importa esse GR, não importa, você não vai ter disciplina para seguir. Então você vai ter seu dia de fúria, vai se permitir operar mais, vai fazer overtrading, né? Vai sair do gerenciamento de risco. Então, por isso que eu digo, 80% do trading é mental, porque se o mental ele não está bem, se ele não está alinhado com as outras, com os outros níveis, né, que você tem dentro do mercado, como por exemplo a estratégia, a técnica e o gerenciamento de risco, de nada adianta eles. Ou seja, aqui eu sou do time que diz que 80% do trading é mental. Tem gente que diz que não, mas eu concordo com isso aqui, porque eu sei que se o mental não está bem, você pode estar com consciência e consistência perfeita nos demais, que quando der ruim, já era, você joga tudo pelo ralo, beleza? Então vamos lá, a seguir. Vou falar com vocês aqui algumas, né, não seria o termo regra, né? Alguns conceitos, alguns tópicos aqui, e que esses tópicos eles são fundamentais para a gente chegar à compreensão do que é a psicologia que um trader vencedor ele possui. Isso aqui não é uma psicologia que eu estou falando especificamente de mim, eu estou falando com base em todos os meus estudos de comportamento e desenvolvimento humano e dentro do mercado financeiro, né, operacional. Então trouxe aqui esse compilado e que eu sigo fielmente essas coisas que eu falarei para vocês aqui, foi de fato o que fez com que eu tivesse resultado. Tá? A primeira coisa que você precisa entender aqui é que o mercado financeiro ele não lhe deve nada, o mercado financeiro ele é neutro, ele não tá nem aí para você, não tá nem aí para o que você faz, nem para quem você é, certo? Então pare de achar, né, que foi ali só pegar meu stop, ou sacanagem o que o gráfico fez aqui, só me tirou da operação e foi, aí daqui a pouco isso já impacta emocionalmente, você quer se vingar, né? Então não queira se vingar, o mercado financeiro ele nem sabe quem é você, né? As instituições, os algoritmos, eles não fazem nem ideia da sua minúscula presença no mercado financeiro, então saiba que ele é neutro com relação à sua presença e você precisa também ter essa consciência do seu lugar no mercado financeiro, da sua pequenez, para que a partir daí você entenda que
quanto mais disciplinado, mais técnico e trabalhar com as probabilidades a seu favor, maior a sua chance, porque o mercado não tá nem aí para você nem para quem você é. E por isso você precisa fluir junto com o mercado, ou seja, foco nas probabilidades. Mantenha-se fiel à sua técnica. O que acontece? Muita gente acha que vai ter resultado ou que tem um resultado ali a curto prazo porque pegou um trade bom. E aí, pegou um trade bom e aí pegou da forma errada. E por isso eu sempre falo, né? É melhor você perder fazendo certo do que você ganhar fazendo errado. Porque quando você tem um gain fazendo errado, você manda uma mensagem para o subconsciente que se você repetir aquilo outras vezes, você vai ter resultados positivos. Quando na verdade você fazendo uma coisa errada, ao passo que você vai repetindo, maiores são as probabilidades de você perder com aquilo ali. Então por isso é melhor você fazer o certo e perder fazendo certo do que você ganhar fazendo errado. Porque quando você ganha fazendo alguma coisa errada, isso aí, não só na técnica, como na disciplina, como no gerenciamento de risco, você saiba que a longo prazo você paga essa conta. E às vezes você paga caro demais. Então, isso é importantíssimo para que vocês tenham essa noção e essa consciência também. Eu vou estar falando o tempo todo de consciência, porque a gente vai estar falando aqui de um despertar e da consciência para vocês mudarem essa mentalidade, para que o resultado ele venha com base na psicologia que tem um trader vencedor. Uma mentalidade, o mental, ele faz a diferença na hora do mercado. Eu considero 80% do trade mental, ou até mais para falar a verdade, mas eu me atenho a esse valor, né, que é um valor hipotético, obviamente, que muitos traders, muitos livros, muitas pessoas falam a respeito, para dar relevância que o mental ele acaba por ser muito mais importante que todos os outros. Por quê? Porque sem ele nada vai à frente, certo? Tanto que se a gente for falar aqui da questão do gerenciamento de risco, às vezes uma técnica ruim que tem uma péssima taxa de acerto alinhado com o gerenciamento de risco ali vai dar retorno, vai dar dinheiro. Por quê? Porque você vai conseguir fazer dinheiro com base no gerenciamento de risco. Agora, se você não tem um mental, nenhum dos outros vai funcionar, certo? Vamos lá. Negocie, outro ponto importante, negocie com base nas probabilidades, não em certeza. Você no mercado financeiro não tem certeza de nada. O mercado ele faz o que ele quer, o gráfico ele vai fazer o que ele quiser. Então você trabalha com probabilidades a seu favor e essas probabilidades alinhadas ao seu gerenciamento de risco é o que vai te dar retorno. Então saiba aqui que mesmo as melhores estratégias elas podem e vão falhar, certo? Em algum momento a estratégia vai falhar, nenhuma estratégia é perfeita. E aí o que você precisa analisar dentro dessa perspectiva? Que cada trade ele é apenas uma pequena amostra dentro de um resultado maior no longo prazo. Então isso aí é para te dar uma percepção da mentalidade de você não focar naquele resultado de um curto prazo. Porque assim, muita gente começa a olhar ali, né, no micro resultado para tomar a decisão. Aí por isso tem gente que quer mudar de modelo operacional, tem gente que quer mudar de modelo de entrada, tem gente que quer mudar de técnica. Por quê? Por causa de um pequeno espaço de probabilidade. Outro certo dia eu postei no Instagram, né, um carrossel importantíssimo falando que o trading ele é probabilidade, que você precisa trazer essa probabilidade a seu favor, porque muita gente quer mudar tudo aquilo que deu certo por um longo período, porque tem uma semana ruim, porque tem 2 semanas ruins. E aí, na verdade, você não está utilizando a estatística, a probabilidade a seu favor, você está utilizando contra, porque você está pegando uma amostra minúscula e quer que essa amostra ela te dê resultado, quando na verdade essa amostra minúscula não vai entregar o que você precisa para ter um resultado no longo prazo, porque ninguém está aqui para trabalhar num curto espaço de tempo, ninguém quer um trade apenas vencedor, você quer ser vencedor ao longo do tempo, você quer viver de mercado, pelo menos assim, é o que eu penso que você deve pensar, foi assim que eu tive resultado pensando. Então pense no longo prazo, saiba que as probabilidades elas vão estar a seu favor desde que você trabalhe com uma amostragem grande e não trabalhando ali com 1 semana, com 2 semanas e achando que aquilo ali vai te dar ou não resultado. Por isso o backtest ele tem que ser de anos, certo? De anos, muitos e muitos meses, não pegar um mês específico aqui, poxa, esse mês deu bom, fiz aqui o backtest aqui do mês passado, deu bom, vou fazer isso agora. E aí você não sabe no longo prazo, aí você está jogando o quê? Está jogando com a sorte. E não é esse o propósito de quem quer ser um trader, né? Então isso aí tudo impacta diretamente onde? No mental, na psicologia. Por quê? Porque quando você não confia naquilo que você está fazendo, certamente você entra com insegurança, entra com medo. Então assim, é o que eu digo aqui, ó. Se você seguir suas regras, o resultado de curto prazo não importa. Você vai extrair resultados positivos no longo prazo. Por isso que eu sempre falo com vocês, olha, a gente tem os modelos operacionais, né? Aquele A+, aquele QA, para focar naquilo que realmente dá retorno. Por isso que eu falo, ó, vamos operar em dias de alta probabilidade. Por isso que em dias de baixa probabilidade, nem a sala a gente abre, para a gente não gastar o tempo, nem estar jogando com a sorte. A gente trabalha com aquilo que dá resultado.
Nossos modelos operacionais, a gente tem uma caixa de ferramenta para utilizar ali, porque a gente trabalha com as probabilidades, eles são testados e validados. Então a gente trabalha com essa confiança de perspectiva que a gente sabe que aquilo ali dá resultado. Então nada é aleatório, nada é à toa. Tudo que a gente faz tem um porquê, tem um sentido e a gente precisa confiar naquilo que a gente está fazendo. Por isso, todos os modelos que eu passo para vocês são modelos testados e validados. Não é nada, eu acho, não tem achismo. Tem estatística, tem probabilidade que trabalha a nosso favor e que nos dá a confiança que a gente precisa para operar, para pegar os trades. Outro ponto importantíssimo aqui, ó. Controle o medo e a ganância. Quando a gente fala aqui de controlar o medo, o que é o medo no trade, né? Até postei um podcast no nosso Telegram aí gratuito falando sobre o medo. O medo é aquilo que vai fazer você sair cedo demais da operação ou hesitar em entrar. Algumas vezes esse medo é consciente, outras vezes é inconsciente. E por que o medo, algumas vezes ele vem de forma inconsciente? Exatamente porque você, né, voltando aqui, ó, não tem confiança na estratégia que você está executando. Então, inconscientemente, você está ali mandando aquela mensagem para o seu cérebro de que, poxa, eu não validei, não fiz backtest, não tenho certeza disso que eu estou colocando em prática. Provavelmente isso deu ruim uma vez, deu ruim duas vezes, não funciona. Então, quando você trabalha dessa forma, fica extremamente complicado você extrair dinheiro do mercado, porque você vai estar sempre tentando dar um passo à frente, mas deixando um pé atrás. E aí, meu amigo, minha amiga, é bem ruim, viu? Vamos lá, e também controlar a ganância. O que é que desperta esse sentimento de ganância no mercado financeiro? A alavancagem ou overtrading. Por isso a gente trabalha, né? Deixa eu colocar até aqui, ó, com a ferramenta que de trava. Acho fundamental e eu sempre passo para vocês trabalharem com isso. Trava na plataforma, fundamental para você evitar aí tanto, né, alavancar demais, quanto você operar e clicar mais do que deveria. Até estatisticamente, eu já falei disso com vocês, né? Eita, que é... Gente, o que aconteceu aqui? Ó. Até estatisticamente falei com vocês sobre isso, que é o fato de que se vocês colocarem ali na ponta do lápis, né, por assim dizer, nas suas planilhas, na planilha que a gente tem do diário de trade, tem a planilha do diário de trade que eu passo para vocês, tem também o próprio template de diário de trade que vocês têm aí também. Se você coloca ali, você observar os dias que você mais clicou, com certeza são dias que você extraiu pouco resultado do mercado. Por quê? Porque quanto mais você clica, menor a qualidade dos seus cliques, porque a gente tem uma capacidade limitada cognitiva de tomar decisão, e estar à frente do gráfico, estar tomando decisão, estar em situação de estresse exige muito da gente, e aí essa exigência faz com que a qualidade da tomada de decisão ela vá caindo, vá reduzindo. Então, por isso eu falo com vocês, saiam disso, cliquem o mínimo possível, só que com a melhor qualidade possível. Então, fujam da quantidade, por isso você vai buscar se expor menos ao gráfico, se expor menos ao mercado. Quanto menos você se expõe, menos risco você corre. A gente está aqui para trabalhar com a probabilidade a nosso favor e não querer ir pela quantidade. Não é assim que se extrai grana do mercado financeiro, certo? E aí, por isso, a gente tem aí, ó, um plano de trade. Siga um plano de trade ali com suas metas, com seus stop losses, com seus break-evens, com seus take profits. Seguir essas regras vai fazer com que você tire o peso do medo e da ganância do seu operacional, dos seus modelos de entrada, da sua prática no trading, certo? Vamos lá, falar aqui, ó. Aceite as perdas como parte do jogo. Muita gente se apega ao valor da boleta e quando esse valor ele está negativo, a pessoa perde o prumo, a pessoa desanda. Isso tem muita relação ali com o fator ganância, né, de operar alavancado, tem. Mas antes disso, você ainda precisa entender que as perdas elas são um custo que você tem, né, que faz parte do trading. Então, se você está entrando nesse mercado, se você está entrando no mercado do day trading, você precisa entender que perder faz parte do processo. Não é possível evitar essas perdas, então não é possível você estancar as perdas, mas o que você pode fazer é gerenciar. Você vai perder. Estar no trading, você está suscetível o tempo todo a perdas. Às vezes as pessoas vêm aí, gosta de me perguntar, né? Pô, você acaba não perdendo muito, né? Tem poucos losses, né? Na verdade, eu tenho losses, sim. Só que, como eu trabalho com risco-retorno muito positivo, às vezes eu perco numa operação, quando eu ganho 2, 3, 4 vezes mais. Então, aí os dias acabam por ser dias vencedores, mas eu tenho perda e qualquer
trader, né, ele vai ter as perdas. Então você precisa entender que isso aí faz parte do jogo e que é um custo que se paga para estar exercendo essa profissão. Então isso faz parte do processo. E o que você deve fazer, né? Você deve gerenciar desalavancando o máximo possível, operando ali no máximo com 1% do seu capital por operação. Só que o ideal é o quê? 0,5%. Algo que com certeza não vai pesar quando você perder ali 0,5%. Ah, um dia ruim. Um dia ruim você perdeu quanto? Ah, tomou 3 stops ali. Perdeu 1,5% do seu capital. Aí num dia bom, você fez ali 2%, 3%, você está positivo. Só que quando você perde a mão e alavanca demais, você sempre vai perder mais do que você pode ganhar. E é aí que a conta começa a não fechar, certo? Vamos seguir aqui a psicologia, né? Tudo isso aqui faz parte da psicologia. Vocês perguntam muito para mim aí sobre comportamento. Nosso módulo comportamental, ele é essencial para que os resultados eles venham. Muita gente, né, quer ir só para a parte técnica, se empolga, deixa eu assistir as aulas aqui do ICT, essa mentoria, esse mini curso aí da mentoria ICT 2024 que você lançou, vou direto para ele, e aí pula esse fator fundamental aqui, que é o módulo comportamental, e depois que, né, já tomou umas pancadas, quer voltar para ele, sendo que isso poderia ser evitado se você tivesse dado a devida importância para algo que é fundamental nos seus resultados. Então, vamos lá, manter a disciplina mesmo quando os resultados são lentos. Muita gente tem pressa, né? E uma coisa que você precisa se livrar no mercado financeiro é a pressa. É como eu sempre digo, quanto mais pressa você tem pelos resultados, mais o resultado vai demorar. Quando as pessoas têm pressa, elas começam a focar em quê? No financeiro. E quando você começa a focar no financeiro, você tira o foco de onde você deveria realmente colocar, que é o que? Na técnica, no resultado e no seu, né, processo. Cada pessoa vive um processo. E eu sempre falo, né, que é das coisas mais difíceis de colocar na mente dos alunos e de qualquer pessoa, né, com quem já fez mentoria, é que você precisa vivenciar o processo. Não adianta querer correr, não adianta querer pular etapas, que quando você tenta pular etapa, pula um passo para frente, você dá 2, 3 para trás. E aí você não evolui. Então, você precisa seguir ali, ó, de grão em grão, para que a galinha lá a longo prazo ela encha o papo. A pressa só vai te atrasar, só vai te atrapalhar, né? E aí eu trago aqui essa percepção, essa leitura para vocês tenham isso na mentalidade de vocês, né? Que o trading, ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E para você se preparar para uma maratona, leva tempo. 100 metros, qualquer pessoa, às vezes até sedentário, consegue dar um pique aqui de 100 metros, e aí? Quantos piques de 100 metros essa pessoa consegue dar? Deu um pique ali, chegou lá, acabada, morto e acabou. Mas o trade não é assim, a maratona. Qualquer pessoa consegue correr a maratona mesmo sem preparação? Não. Então você precisa vivenciar o processo. A maratona que você vai correr, ela começa com aqueles treinos em que você não chega nem a 1 km, só que você vai evoluindo de 1 para 2, para 3 km, para 4 km, para 10 km, para 20 km, daqui a pouco você está correndo 42 km, mas vivenciando etapa por etapa, processo por processo. Não adianta correr, não adianta ter pressa. Então por isso que eu sempre falo, né, que é necessário você olhar no longo prazo. Lembra quando a gente começou a falar lá do jogo de probabilidades, jogo das estatísticas, do backtest a seu favor? Todas as peças elas vão se encaixando como um quebra-cabeça, pessoal. Então por isso essa psicologia, essa mentalidade, ela é fundamental para o resultado. Então aqui, os traders de sucesso, eles são aqueles que se mantiveram disciplinados por tempo suficiente para ver os resultados chegarem. Quantas pessoas vocês sabem, conhecem que desistiram ao longo do caminho, né? Quantas vezes vocês mesmos pensaram em desistir, que as coisas acabam por serem muito difíceis, né? O mercado financeiro ele é muito difícil, o trading ele bate muito e aí nem todo mundo está preparado. Eu volto a dizer, como eu sempre falo com vocês, isso aqui é para todo mundo? Não é para todo mundo. Agora você precisa saber se é para você. E se for para você, meu amigo, minha amiga, você precisa se manter disciplinado com a motivação certa até que o resultado ele chegue. Certo? Uma coisa que eu preciso falar com vocês aqui que trabalha, perpassa também por essa questão de mentalidade, é isso aqui, ó. Evite comparações, né? Cada trader, ele tem que viver o seu processo. Às vezes vocês veem aí, né, boletas, né, pesadíssimas. Eu até sempre, por muito tempo, fui resistente a apostar, né, boleta. Porque por mais que tenha ali o intuito de motivar, de mostrar que é possível, de mostrar que dá, muitas vezes a pessoa fica se comparando e fica pensando, né, enquanto fulano tá postando ali uns 100 contratos, eu tô aqui operando meu um contratinho, quando é que vai chegar? E aí começa a pesar, né? E aí o que eu tenho para dizer para vocês é que qualquer comparação ela é inútil, né? Tem até aquele ditado que
que as pessoas, né, dizem por aí, não queira comparar, né, o palco dos outros com o seu bastidor. Então, cada um vive a sua realidade, cada um vive o seu processo e muitas vezes, né, que é o comum, que é o que acontece para a pessoa chegar naquele processo, naquela situação que você está vendo agora, ela passou por situações tão ruins quanto as suas ou até piores, né? Mas você está vendo agora os louros, está vendo a parte boa da vida daquela pessoa. E aí você esquece do fator dificuldade, do fator processo que a pessoa precisou vivenciar para chegar. Então não evite essas comparações, evite isso aí, porque só tende a te prejudicar. E aí o que eu digo sempre para vocês? Compare os seus resultados, né, com você mesmo, utilizando o quê? O diário de trade que vocês têm. Então o diário de trade é a melhor referência para você analisar. Você precisa estar sendo melhor que você a cada dia. Você precisa estar comparando a sua operação com aquela operação que você pegava antes e você parar e olhar que, poxa, há 3 meses atrás eu estava errando nisso aqui. Olha o que o diário de trade está me mostrando. Olha a importância do diário de trade, né? Por isso eu entrego para vocês, né, não só um modelo, vários modelos, né, de diário de trade, para que vocês consigam fazer a comparação e entender aquilo que funcionava, que agora não funciona mais, ou aquilo que você errava antes e agora você não erra mais, né? Então você vai percebendo a sua evolução e você precisa se comparar com a sua própria jornada e não querer comparar com a jornada dos outros. Então, eu volto a dizer, qualquer comparação, ela é inútil, né? Qualquer comparação é inútil de que forma? Se você estiver se comparando com outra pessoa, você tem que se comparar com você mesmo e você tem que fazer essa comparação de forma inteligente, que é o quê? Observando se você está evoluindo e observando também onde você não está evoluindo, porque se você não estiver evoluindo em algum quesito, é importante você buscar evoluir. E aqui, né, pra gente fechar essa aula, cria um ambiente mental saudável, né? E como é que você vai criar um ambiente mental saudável? Como é que isso funciona? Primeiramente, eu sempre falo com vocês aqui, né, da questão da importância do descanso e sobretudo do sono. A gente tem aulas específicas, a gente fala da importância do sono, neurocientificamente falando, né, de como isso aí impacta na sua tomada de decisão, no seu poder cognitivo, né? Ou seja, no seu foco, na sua concentração. Então, você operar bem, você estar bem à frente do gráfico, perpassa pelo seu sono, perpassa pelo seu descanso e pela qualidade da sua preparação. Você precisa estar aqui, ó, com a mente afiada para executar da melhor forma. Não pense que você, preocupado com outras coisas, cansado, sem foco, vai sentar à frente do gráfico e vai fazer dinheiro. Você pode até fazer um dia com sorte, mas quanto mais se repetir, maior a chance de você ser indisciplinado, sair do seu gerenciamento de risco, não conseguir ter a concentração para entrar na técnica. Então isso é fundamental, certo? Por isso a gente tem aula que fala do sono, por isso a gente tem aula que fala do foco e por isso a gente tem aqui, ó, sobretudo, a aula que a gente fala da rotina. E eu tenho essa aula aí que a gente tem, né, que fala da produtividade na vida e no trading, né? Essa aula é importantíssima, inclusive tem vários relatos de pessoas que mudaram de vida por causa dessa aula. É uma aula onde eu mostro para vocês aí, né, tudo que eu vivenciei, que foi importante para mim, e eu entrego para vocês aí de mão beijada. Então assistam essa aula e reassistam quantas vezes for necessário. Tô saindo da rotina, tô saindo do ritmo de fazer aquilo que precisava ser feito, reassista essa aula que ela vai impactar muito, né? E aqui o controle emocional fundamental, e a gente tem ali, né, o mindfulness, né, e eu falo com vocês sempre aí, e a gente tem aula específica sobre meditação. Então meditem, utilizem a meditação, que é uma ferramenta poderosíssima para que você consiga estar com foco à frente do gráfico, para que você consiga extrair, ó, o melhor da sua mente. Então você precisa estar internamente organizado para funcionar bem. Então se você está desorganizado, você não vai conseguir ter os melhores resultados à frente da tela. Por isso eu sempre falo da meditação. Então, pessoal, a gente está falando aí, né, sobre os fatores psicológicos, comportamentais, né? Não é uma aula de psicologia, mas a psicologia por trás de um trader vencedor. Então, tudo que eu trouxe aqui nessa aula para vocês são coisas que eu utilizo, são coisas que eu aprendi por meio de cursos, livros, né, e da ferramenta prática aqui, muito conhecimento empírico também, que são coisas assim essenciais para que você tenha resultado no mercado financeiro. Como eu sempre digo e volto a dizer aqui, ó, 80% ou mais do trading é mental. Então vamos para cima, tamo junto, contem comigo.